Jesus perdeu quase todos os seus seguidores em um único dia. Não foi uma perseguição, não foi uma traição vinda de fora. Foi algo que ele disse, algo tão perturbador, tão impossível de engolir, que a maioria dos que o seguiam se levantou e foi embora para sempre. João 6,66 registra isso com uma frieza brutal. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. E o mais inquietante é que Jesus viu tudo vir. Sabia exatamente o que aquele discurso iria provocar. Sabia que ia esvaziar a sala e não suavizou uma única palavra. Mas há algo que poucos percebem. A história real de João 6 não é o que Jesus ofereceu, é o que as pessoas recusaram. E a razão pela qual foram embora é exatamente a razão pela qual esse trecho ainda incomoda milhões de pessoas 2000 anos depois. Por que um mestre provocaria deliberadamente uma crise que o deixaria quase sozinho? Para responder isso, é preciso entender o que aconteceu no dia anterior, porque João 6 não começa com o discurso do pão da vida. Começa com outra coisa inteiramente. Uma festa. João 6,4 estabelece a cena. Jesus cruzou o mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele fazia nos enfermos, e a Páscoa dos judeus estava próxima. Esse detalhe, a Páscoa estava próxima, é uma bomba relógio narrativa que vai explodir 30 versículos depois. Mas ainda não chegamos lá. Jesus sobe a um monte com seus discípulos. Levanta os olhos, vê uma multidão enorme vindo em sua direção e pergunta a Filipe onde comprariam pão para que aquela gente pudesse comer. A pergunta não era uma consulta logística, era uma prova. Filipe calcula. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um deles tomasse um pouco. Um denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Filipe estava dizendo que nem com 8 meses de salário aquilo seria possível. Então aparece André com um dado que soa ridículo. Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? 5 pães de cevada. Não de trigo, de cevada. No Israel do primeiro século, o pão de cevada era comida de pobres. O trigo custava entre 50% e 100% a mais. Era o que comiam os trabalhadores rurais, os jornaleiros, os que não podiam se dar ao luxo de algo melhor. O que aquele menino trazia era o almoço mais humilde possível. E Jesus constrói sobre isso o milagre mais espetacular de seu ministério público. Não sobre a abundância, mas sobre a escassez. 5.000 homens. Mateus 14:21 esclarece. Sem contar as mulheres e as crianças, as estimativas mais conservadoras colocam o grupo entre 10 e 15 mil pessoas, alimentadas com 5 pães de cevada e 2 peixes. E sobraram 12 cestos cheios de pedaços. O número não é casual. 12 tribos de Israel. A provisão não só bastou, ela excedeu de forma carregada de simbolismo. A reação da multidão foi exatamente a que qualquer um esperaria. Aqueles homens, vendo a maravilha que Jesus tinha feito, disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo." Mas percebendo que iam tomá-lo à força para o fazer rei, Jesus se retirou outra vez para o monte, sozinho. Queriam coroá-lo à força e ele fugiu. Pense um segundo no que acabou de acontecer. Uma multidão de milhares acaba de presenciar a multiplicação mais espetacular de recursos da história humana. E a primeira reação não foi adorar, não foi refletir, foi calcular. Se este homem pode transformar 5 pães em comida para milhares, imagina o que faria como governante. Um rei que nunca deixa seu povo passar fome. Um líder militar que pode alimentar um exército sem linhas de abastecimento. Foi isso que enxergaram. Um messias político, um solucionador de problemas materiais, um provedor infinito. E Jesus, que poderia ter aceito aquela coroa, que poderia ter tido um exército naquela mesma tarde,
fugiu para o monte sozinho. Para entender por que isso é ainda mais incômodo, é preciso saber o que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias. João 6,4 diz que a Páscoa estava próxima. A Páscoa não era apenas uma festividade religiosa. Era o momento do ano em que o nacionalismo judeu se acendia ao máximo. Cada Páscoa, os peregrinos relembravam a libertação do Egito, quando Deus derrotou a superpotência da época e tirou o seu povo da escravidão. E cada Páscoa sob a ocupação romana, essa memória se tornava esperança ativa. Deus fez uma vez, fará de novo. O historiador judeu Flávio Josefo documenta que as autoridades romanas reforçavam a guarnição de Jerusalém durante a Páscoa, especificamente por ser a época de maior risco de revoltas. O próprio procurador romano se deslocava de Cesareia a Jerusalém para supervisionar a segurança. Pilatos fazia isso todo ano. Milhares de soldados adicionais se posicionavam na Fortaleza Antônia, com vista direta para o templo. O padrão era claro. Qualquer líder carismático que atraísse multidões era uma ameaça potencial para Roma. E naquele clima, com a Páscoa há dias, com a tensão nacionalista no máximo, com Roma vigiando cada movimento, um homem acabara de alimentar 5.000 pessoas com nada, e a multidão queria coroá-lo rei. Era o cenário perfeito para uma revolução. No dia seguinte, a multidão o procura, atravessam o mar para encontrá-lo. E quando finalmente o localizam em Cafarnaum, Jesus diz algo que ninguém esperava. Em verdade vos digo que me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos saciasteis. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele os confrontou diretamente. Não vieram por causa do sinal. Vieram por causa do pão. Não vieram pelo que o milagre significava. Vieram pelo que o milagre produzia. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Um sinal aponta para algo maior do que ele mesmo. O pão multiplicado apontava para a identidade de Jesus. Mas a multidão ficou com o pão, ficou com o efeito e esqueceu a causa. A multidão pergunta o que devem fazer para realizar as obras de Deus. Jesus responde: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Crer, não marchar, não organizar, crer. Mas eles insistem. Que sinal fazes tu para que vejamos e te creamos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, pão do céu lhes deu a comer. Parece incrível, mas acabaram de ver Jesus alimentar 5.000 pessoas no dia anterior e já pedem outra prova. O que estavam realmente dizendo era: Moisés nos deu maná durante 40 anos. Tu nos deste pão uma vez. Faz o que Moisés fez. E Jesus responde com algo que transforma completamente a conversa. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná não era o pão verdadeiro do céu. Era uma sombra, uma antecipação. O pão verdadeiro está aqui, agora. E não é uma coisa, é uma pessoa. A multidão responde com entusiasmo: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Soa bonito, mas é exatamente a mesma resposta que a mulher samaritana deu em João 4, quando Jesus falou de água viva. Dá-me dessa água para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ambas as respostas eram sinceras, e ambas estavam completamente equivocadas, porque ambas estavam pensando no físico. Jesus responde então com 7 palavras que detonam tudo. Eu sou o pão da vida. Não disse tenho o pão da vida. Não disse dou o pão da vida. Disse eu sou. No contexto judeu isso tem um peso que transcende a gramática. É o eco de Êxodo 3,14, quando Deus se identificou a Moisés desde a sarça ardente. Eu sou o que sou. Cada vez que Jesus diz eu sou no Evangelho de João,
e ele o faz 7 vezes com um predicado explícito. Está fazendo uma declaração que os ouvintes judeus não podiam ignorar. E o que ele acrescenta imediatamente é devastador. Quem vem a mim não terá fome jamais, e quem crê em mim não terá sede nunca mais. Os 2 advérbios em grego formam a negação mais enfática possível no idioma. Não é uma promessa de saciedade temporária, como o pão do dia anterior. É uma promessa de satisfação permanente, não material, existencial. Os judeus presentes murmuravam porque ele havia dito que descera do céu. Conheciam a família dele, sabiam o endereço, tinham talvez comido na casa dos seus pais. E esse homem dizia que havia descido do céu. O murmúrio vira desconforto, mas Jesus não recua. Na verdade, faz o oposto, pressiona ainda mais. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Para uma audiência judaica do 1º século, mencionar a ressurreição era entrar em terreno de debate teológico intenso. Os saduceus a negavam, os fariseus a afirmavam. Jesus a promete como se fosse uma questão pessoal. Eu o ressuscitarei. E é nesse momento que ele diz as palavras que vão partir a história ao meio. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Minha carne, não meu ensinamento, não meu exemplo, não minha filosofia. Minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Os judeus então contendiam entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua carne? A palavra grega que João usa aqui para contendiam é machomai, que não descreve um debate educado. É uma briga, um confronto verbal agressivo. A sinagoga se transforma em um campo de batalha dialético. E nesse exato momento de máxima confusão e rejeição, quando Jesus teria a oportunidade perfeita para esclarecer, para dizer que era uma metáfora, para suavizar, para explicar que se referia a algo espiritual ou simbólico, ele não o faz. Faz exatamente o contrário. Em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 4 versículos seguidos repetindo e amplificando exatamente o que os estava ofendendo. Verdadeira comida, verdadeira bebida. E há algo no texto grego que a tradução não transmite completamente. Até esse ponto, João usava a palavra fago para comer, o verbo padrão do grego, mas a partir do versículo 54 muda para trogo. E trogo não é a mesma coisa. Na literatura grega clássica, trogo descreve mastigação ativa, física, ruidosa. Era usado para animais roendo erva. Quando aplicado a pessoas, mantinha essa carga de literalidade crua. Se Jesus estivesse falando puramente em metáfora, esse seria o pior momento para mudar para uma palavra mais literal, mais gráfica, mais visceral, a menos que quisesse exatamente o que conseguiu. Que ninguém pudesse suavizar o que havia acabado de dizer. Mas há algo que quase ninguém menciona sobre esse trecho, e é o que realmente muda a leitura de todo o capítulo. Lembre-se do versículo 4. A Páscoa estava próxima. Na Páscoa, cada família judaica sacrificava um cordeiro. Êxodo 12 prescrevia o ritual com detalhe cirúrgico. Um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, sacrificado ao entardecer do 14º dia do 1º mês. Tomavam o sangue e o punham nos batentes e na verga da porta. E depois comiam a carne, assada ao fogo com pães sem fermento e ervas amargas. E deviam comer tudo. Se sobrava algo, era para ser queimado antes do amanhecer.
nada podia restar. E agora volte a João 6. Jesus diz essas palavras dias antes da Páscoa a uma audiência que em poucos dias vai sacrificar um cordeiro, pôr o sangue na porta e comer a sua carne. Jesus não está usando uma linguagem aleatória. Está usando a linguagem exata do evento central da identidade judaica e está se colocando no lugar do cordeiro. Paulo vai dizer isso explicitamente anos depois. Em 1 Coríntios 5, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mas aqui em João 6, Jesus ainda não foi crucificado, ainda não morreu, e já está descrevendo o que sua morte vai significar com uma linguagem que sua audiência deveria reconhecer. E há uma camada mais profunda ainda. Em Êxodo 12:46, Deus estabelece uma regra específica sobre o cordeiro pascal. Não quebrareis nenhum de seus ossos. Números 9:12 repete a mesma instrução. E séculos depois, em João 19:33-36, quando os soldados romanos vão quebrar as pernas dos crucificados para acelerar a morte, chegam a Jesus e descobrem que ele já morreu. Não quebraram suas pernas. E João comenta explicitamente, porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Não será quebrado nenhum de seus ossos. O cordeiro pascal e a cruz estão conectados por um fio que João tece desde o capítulo 6. Quando Jesus diz, comam minha carne, está dizendo, eu sou o cordeiro, eu sou o que a Páscoa sempre antecipou. O problema é que eles reconheceram isso bem demais, e por isso foi insuportável. Uma coisa é comer a carne de um cordeiro na Páscoa. Isso é lei, é tradição, é identidade. Mas comer a carne de um homem e beber seu sangue é exatamente o que Levítico 17 proíbe com a maior severidade do Código Legal Mosaico. Se qualquer varão da casa de Israel comer algum sangue, eu porei o meu rosto contra essa pessoa e a exterminarei do meio do seu povo. A proibição de consumir sangue era tão central que aparece 3 vezes em Levítico, uma vez em Gênesis como mandato a Noé, antes mesmo da lei de Moisés, e se repete em Deuteronômio. Era a única proibição alimentar que se aplicava não só aos israelitas, mas também aos estrangeiros que vivessem entre eles. A razão teológica era explícita, porque a vida da carne está no sangue. A sangue representava a própria vida. Consumi-lo era violar a fronteira entre o humano e o sagrado. E Jesus lhes diz, bebam meu sangue, não como um ato de transgressão, mas como um ato de vida. Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é esta palavra. Quem pode ouvi-la? A palavra grega para dura aqui é escleros, de onde vem esclerose em português. Não significa difícil de entender. Significa rígida, áspera, ofensiva. Não é que não pudessem compreendê-la, é que não conseguiam suportá-la. E Jesus, percebendo o murmúrio, responde com algo que parece projetado para piorar as coisas. Isso vos escandaliza? Então que seria se visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? E acrescenta, o Espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Alguns leem esse versículo como prova de que tudo era metáfora. Mas o contexto não permite essa leitura simples. Se era metáfora, por que não o disse quando as pessoas começaram a ir embora? Por que deixou que partissem por um mal-entendido? Por que intensificou a linguagem em vez de suavizá-la? O que Jesus parece estar dizendo é algo mais complexo. Não se trata de carne como vocês a entendem, como matéria, como proteína, como alimento físico, mas de uma realidade que opera em outro plano. As palavras são espírito e vida, mas essas palavras incluem comer minha carne e beber meu sangue. Ele não as retirou, não as corrigiu, as recontextualizou. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele.
Não voltaram por causa de uma perseguição externa. Não voltaram porque alguém os pressionou. Voltaram porque as palavras de Jesus lhes pareceram inaceitáveis. O verbo grego em voltaram atrás é apeltan eista opiso. Foram às coisas de trás. Não apenas pararam de seguir Jesus. Voltaram ao que eram antes, à vida anterior, ao sistema anterior, ao conforto anterior. O movimento não é apenas de separação, é de regressão. E a ironia é devastadora. 24 horas antes, esses mesmos pés tinham cruzado o mar da Galileia à procura de Jesus. Cruzaram água para encontrá-lo e agora caminham terra para se afastar dele. O mesmo impulso que os trouxe, a fome, é o que os leva embora. Só que ontem era fome de pão, e hoje é fome de uma resposta que fizesse sentido. E na sinagoga que se esvazia, naquele silêncio que fica quando a maioria foi embora, Jesus se volta para os 12 que restam. Disse então Jesus aos 12, quereis vós também ir-vos? Releia essa pergunta. Ele não diz que eles não vão partir. Não lhes dá um discurso motivacional. Faz uma pergunta real. E a pergunta é real, porque a resposta poderia ser sim. Judas estava lá, e Jesus sabia. Pedro responde, e sua resposta é uma das frases mais honestas de toda a Bíblia. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba o que Pedro não diz. Não diz que entende o que Jesus quis dizer com comer sua carne. Não diz que agora tudo faz sentido. Não diz que ficam porque compreenderam. Diz, para onde mais iríamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso não é compreensão, é confiança. Pedro não entende o discurso, mas confia na pessoa que o pronunciou. E há uma diferença abissal entre as duas coisas. Os que foram embora precisavam entender para continuar. Pedro precisava confiar para ficar. Essas são as duas posições que João 6 coloca sobre a mesa para qualquer pessoa que o leia, em qualquer século, em qualquer situação. O discurso do pão da vida não foi um erro pedagógico, foi um filtro deliberado. Jesus precisava saber, e precisava que eles soubessem se estavam seguindo o pão ou o padeiro. E a única maneira de descobrir era tirar-lhes o pão e oferecer algo que não pediam, que não entendiam e que ofendia tudo o que acreditavam saber. Se você fica depois disso, não fica pelo que recebe, fica por quem está à frente. Mas João 6 tem 3 grupos, não 2. Os que foram embora porque não podiam aceitar o que Jesus disse. Os que ficaram porque confiavam em quem o disse, e um que ficou por razões que não tinham nada a ver com confiança nem com compreensão. Judas estava presente, mas não permanecia. Usava a mesma posição geográfica dos outros, mas não a mesma posição existencial. E João, com uma sutileza literária que às vezes se perde na leitura apressada, coloca a menção de Judas imediatamente depois da confissão de Pedro. Do momento mais alto de lealdade ao momento mais baixo de traição, sem transição, sem pausa. Como se quisesse dizer, dentro do mesmo grupo que fica, as motivações podem ser opostas. A presença não garanta nada, só a permanência. Há uma palavra em grego que João usa 40 vezes em seu evangelho e que é a chave silenciosa de todo esse capítulo. Meno, permanecer. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Não é uma visita, é uma residência. Não é passar por lá de vez em quando, é viver. E o fascinante é que João usa essa mesma palavra menujá no primeiro capítulo, na primeira pergunta do Evangelho. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. Ele se vira e pergunta o que buscam. Eles respondem, Rabi, onde moras? Jesus responde, vinde e vede. E João acrescenta que foram, viram onde ele morava e ficaram com ele naquele dia.
A primeira pergunta do Evangelho de João não é quem és, mas onde permaneces. E a resposta de Jesus não é um endereço, é um convite. Desde o primeiro capítulo até o sexto, João construiu esse tema da permanência. E em João 6,56, a linguagem explode. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Não se trata mais de visitar onde Jesus vive, trata-se de viver dentro dele e de que ele viva dentro de você. O que Jesus descreve em João 6 não é um ato religioso pontual, é uma forma de existir, uma incorporação tão profunda que o vocabulário humano precisa recorrer à comida para se aproximar do que isso significa. Porque comer é o ato mais básico de incorporação que existe. Quando você come algo, ele deixa de ser externo a você. Torna-se parte do seu tecido, do seu sangue, das suas células. Você não o visita, você o absorve e ele se torna você. É isso que Jesus estava oferecendo, e é isso que a multidão recusou. Porque aceitar essa oferta significava deixar de ter Jesus como acessório de uma vida já montada. Significava que Jesus não era a sobremesa, era o prato principal. Não o complemento, mas o fundamento. Não algo que você adiciona ao que já é, mas algo que redefine o que você é. A multidão queria pão. Jesus se ofereceu a si mesmo. A multidão queria um rei político. Jesus ofereceu uma intimidade que assustava. A multidão queria um provedor que resolvesse o material. Jesus ofereceu uma relação que transformava o essencial. E a maioria disse que era demais. Porque há uma diferença fundamental entre consumir e ser consumido. A multidão queria consumir Jesus, usá-lo, extrair o que precisava e continuar sendo a mesma. Mas o que Jesus oferece em João 6 é o inverso, ser consumido por ele, que ele te absorva, que sua vida se torne a tua, que sua carne seja o teu sustento e seu sangue a tua bebida, não como um ato pontual, como uma realidade permanente. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Essa frase é demolidora. Comeram o milagre diário de Deus durante 40 anos e morreram. O maná não evitou a morte. O pão multiplicado não evitou a morte. Nenhuma provisão material, por mais milagrosa que seja, pode fazer o que Jesus promete. Este é o pão que desce do céu para que quem dele comer não morra. E há algo que quase ninguém nota sobre o maná. Êxodo 16:20 conta que alguns israelitas tentaram guardar maná para o dia seguinte, desobedecendo a instrução de Moisés. O maná não podia ser acumulado, não podia ser armazenado, não podia ser controlado. Cada manhã era preciso sair e recolher de novo. Cada dia você dependia outra vez. O maná ensinava dependência diária, mas continuava sendo externo. Era algo que você recolhia de fora, consumia e que se acabava. O que Jesus oferece em João 6 é algo que não se acaba, algo que não precisa ser recolhido toda manhã, porque não vem de fora. Fica por dentro. Em mim permanece e eu nele. E João, com a mesma sobriedade com que abriu o capítulo, fecha-o sem moraleja, sem aplicação em 3 pontos, sem o conforto de uma explicação que torne tudo mais fácil. O capítulo simplesmente para. Como se João quisesse deixá-lo exatamente onde deixou os que estavam naquela sinagoga, com as palavras de Jesus ainda vibrando no ar, sem uma explicação que as tornasse mais confortáveis, sem um fechamento que aliviasse a tensão. Porque talvez isso seja o mais honesto que se pode fazer com João 6, não resolvê-lo, não embalá-lo, não domesticá-lo, deixá-lo ali, cru, inteiro, indigesto, porque no final a mesa continua posta, o pão continua partido, a taça continua cheia. E a pergunta de Jesus aos 12 continua sendo a mesma pergunta que ele te faz hoje à noite. Quereis vós também ir-vos?